tuberculose é uma doença muito antiga, muito conhecida e que hoje pode ser tratada de forma bastante eficaz. Mesmo assim, milhares de pessoas continuam adoecendo e até morrendo de tuberculose, no Brasil e em outros países do mundo. Para enfrentar esse problema é preciso informação e alguns cuidados, pois é disso que vamos falar agora. No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre a tuberculose, como ela pode ser prevenida, alguns de seus sintomas mais frequentes e como pode ser tratada. A tuberculose vem sendo uma incômoda e perigosa acompanhante dos seres humanos desde o passado mais remoto. Não havia cura para a doença e isso aterrorizava as pessoas no mundo inteiro. Para ter uma ideia de como a tuberculose era fatal, basta dizer que nos séculos 17 e 18, ela era responsável pela morte de 1 entre cada 5 pessoas. A partir do momento em que a vacina e os remédios para o tratamento da tuberculose foram desenvolvidos, a doença começou a ser controlada. Mas ela ainda hoje é um grave problema de saúde pública no Brasil. A tuberculose chegou ao Brasil com os portugueses no início da colonização. Sabe-se que o padre Manuel da Nóbrega, por exemplo, já desembarcou aqui doente em 1549. A doença se espalhou tanto que no final do século XVIII, 1/3 das mortes que aconteciam no Rio de Janeiro era causado pela tuberculose. No século XIX, a doença tornou-se uma epidemia em toda a Europa. Chegou-se a pensar que ela poderia extinguir a espécie humana. Nessa mesma época, aqui no Brasil, a tuberculose pulmonar fazia milhares de vítimas, entre as quais alguns jovens poetas como Álvares de Azevedo e Castro Alves. Mesmo depois, já no século XX, tivemos poetas sofrendo com a doença e falando sobre ela. Manuel Bandeira, por exemplo, escreveu um pequeno poema que descreve a ida de uma pessoa com suspeita de tuberculose ao médico. Ele sabia a tragédia que era essa doença, pois havia contraído a tuberculose quando jovem, mas tratou o assunto com bom humor. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Os poetas ainda se permitiam brincar com a doença, mas os cientistas não. Eles sempre estiveram buscando uma causa, uma explicação e uma cura para a tuberculose. Já no tempo dos faraós do Antigo Egito, sabia-se que a tuberculose era transmitida pelo ar. Mas o primeiro grande resultado das pesquisas só apareceu no final do século passado, quando o cientista alemão Robert Koch descobriu a bactéria que causa a tuberculose. Em sua homenagem, essa bactéria ficou conhecida como bacilo de Koch. E a partir daí, várias outras descobertas foram surgindo. O bacilo de Koch passa de pessoa para pessoa pelo ar e ataca principalmente os pulmões, causando a tuberculose pulmonar. A transmissão da doença acontece quando alguém que está doente expele o bacilo ao respirar, tossir, cantar ou conversar. Se esse bacilo, que pode ficar em suspensão no ar por várias horas, for respirado por outras pessoas que estiverem por perto, elas podem se contaminar também. Por isso, locais sem iluminação e ventilação adequadas e que abrigam muitas pessoas favorecem a transmissão da doença. Por causa da convivência diária com alguém que está doente, é possível haver na mesma família ou na mesma casa várias pessoas infectadas com o bacilo de Koch. A tuberculose tem um período de latência que vai de 6 semanas até anos e anos, dependendo das condições gerais de saúde de cada um. Uma pessoa bem alimentada e com hábitos saudáveis de vida tem menor probabilidade de desenvolver a doença. Mas se a pessoa está fraca, subnutrida, é idosa ou alcoólatra, o organismo não tem a mesma defesa e aí a tuberculose toma conta mesmo. Calcula-se que mais de 30% dos brasileiros adultos podem ter nos pulmões um foco latente de tuberculose. Isso significa que essas pessoas vão ter a doença, doutor Valdir? Não necessariamente. Normalmente, do ponto de vista estatístico, a gente pode considerar que cerca de 10% dessas pessoas desenvolverão a doença. Isso, entretanto, está relacionado com uma série de fatores
que levam à deficiência imunológica das pessoas. A tuberculose é uma doença que está muito relacionada com a baixa da capacidade de defesa do organismo. Por exemplo, indivíduos portadores de diabetes, indivíduo fumante, indivíduos portadores do vírus da AIDS, indivíduos em uso de determinados medicamentos que baixam a resistência orgânica, assim como a promiscuidade, que nessa faixa de indivíduos é muito mais intensa. E por que a tuberculose é tão perigosa, muitas vezes mortal para as pessoas que têm AIDS, doutor? Exatamente por essa razão, porque dentre os fatores que levam à imunodeficiência, o vírus da AIDS é um dos mais importantes. Ele mina quase que completamente a resistência orgânica do indivíduo. E nessas condições, o bacilo da tuberculose prolifera com uma facilidade muito grande. A tuberculose sempre esteve presente em todas as regiões do mundo, mas nos últimos 50 anos havia praticamente desaparecido dos países mais ricos e se tornado uma doença típica da pobreza. A explicação para isso é simples. Quem tem mais recursos normalmente se alimenta melhor, vive em locais mais iluminados e ventilados e conserva as defesas naturais do organismo. Mas com o surgimento da AIDS, a situação ficou perigosa até nos países mais ricos. A AIDS trouxe de volta a tuberculose a países como Estados Unidos e França, por exemplo. E aqui no Brasil, onde o problema já era sério por causa da pobreza de grande parte da população, o número de casos de tuberculose voltou a aumentar. Mas como a gente pode desconfiar que alguém está com tuberculose? Essa doença apresenta alguns sinais e sintomas bastante característicos. Você conhece algum? Sintomas da tuberculose, emagrecimento. Sei não, tosse, catarro, né? Febre, cansaço, né? Dor no peito, dor nas costas, né? Os primeiros sintomas da tuberculose são cansaço, uma febre baixa no final da tarde, que a pessoa quase nem percebe, e um rápido emagrecimento. Após algum tempo, o doente começa a tossir, sente dor no peito e pode escarrar com sangue. É preciso prestar atenção nesses sintomas. Se você perceber que uma pessoa tem algum deles, é preciso procurar o serviço de saúde. Pode nem ser tuberculose, mas se for, quanto mais cedo a pessoa se tratar, melhor. Principalmente se ela estiver tossindo e eliminando catarro há mais de 3 semanas. É que nesses casos, ela pode estar também disseminando a doença. Tuberculose tem cura. Tosse constante, problemas com a respiração, febre e emagrecimento rápido podem indicar a presença da doença. A qualquer sinal, procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Atualmente, a medicina já tem todos os recursos para identificar com precisão e tratar a tuberculose. O tratamento é feito à base de antibióticos, sendo muito usada uma combinação com 3 remédios, um tratamento conhecido como quimioterapia de curta duração. Este tratamento é gratuito em todo o Brasil e é altamente eficaz. Mas para que ele funcione de verdade, é preciso que a pessoa doente colabore e esteja realmente empenhada em acabar com a doença. O tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses. As pesquisas indicam que, mesmo não sendo um período tão longo, a duração do tratamento é um dos principais motivos que levam algumas pessoas a suspender a medicação por conta própria antes do prazo previsto pelo médico. Isso é verdade, doutor Valdir? É verdade, esse é um dos problemas mais sérios que nós encontramos no tratamento da tuberculose. E isso acontece com frequência em determinadas situações. Por exemplo, o alcoólatra, o indivíduo que é alcoólatra, ele tem uma tendência em abandonar o tratamento com muita facilidade. Outras situações importantes é que logo após iniciar o tratamento, as pessoas doentes tornam-se assintomáticas, ganham peso, sentem-se bem. Então, acham que já estão curadas, deixam de procurar o médico, deixam de dar continuidade ao tratamento. Suspender o tratamento antes que ele termine pode piorar a situação, né, doutor? Certamente, esse é que é o problema mais sério, porque o bacilo da tuberculose, ele tem a capacidade, e é uma capacidade genética, de resistir às drogas antituberculose. Então, nós encontramos já em cepa selvagem, indivíduos que nunca fez nenhum tratamento, que nunca usou nenhum medicamento, já bacilos resistentes. Então, se ele faz um tratamento incorreto, seja porque toma irregularmente, seja porque abandona o tratamento, esses bacilos são selecionados. E aí vai ocorrer uma das situações mais dificultosas em termos de controle da tuberculose, ou seja, o aparecimento da resistência ao tratamento. Olha, largar o tratamento no meio do caminho faz mal para a pessoa que está se tratando da tuberculose,
mas também é péssimo para a saúde de todo mundo. Sabe por quê? Porque quando a doença é maltratada, as pessoas doentes continuam transmitindo a tuberculose, e numa forma muito mais grave que a anterior. Isso porque a bactéria vai ficando cada vez mais resistente aos remédios e essas novas formas da doença são muito mais difíceis de tratar. Mas vamos entender isso direito. A doença que não é tratada direito pode ser comparada a uma batalha perdida. O bacilo de Koch é como um exército inimigo que entra no nosso organismo. Os medicamentos são armas que usamos para nos defender. Se a pessoa desiste no meio da batalha, o outro exército passa a atacar com muito mais força, porque já conhece as armas da defesa. É exatamente isso que faz o bacilo de Koch quando alguém para o tratamento no meio. Ele passa a atacar com muito mais força e já não pode mais ser combatido pelos medicamentos que foram usados da primeira vez. E pior ainda, como o bacilo de Koch passa de uma pessoa para outra através do ar, são essas bactérias resistentes aos medicamentos que estão sendo transmitidas. Aí, quem for infectado por elas terá muito mais dificuldade para se tratar. Mas se você não quiser ter nenhum problema com a tuberculose, já existe um jeito muito eficaz de evitar a doença. Você sabe qual é? Prevenir a tuberculose? Nunca ouvi falar a respeito. Tomando a vacina BCG, Quando é criança ainda, né? Todos os pais devem prevenir e vacinar seus filhos. Eu acho que qualquer idade você pode tomar, né? A vacinação é a melhor forma de prevenir contra a tuberculose. A vacina contra essa doença é a BCG e previne contra as formas mais graves de tuberculose, principalmente na infância. Essa vacina é obrigatória no Brasil para crianças com menos de 1 ano e pode ser dada até ao recém-nascido ainda na maternidade, se ele estiver saudável e pesando mais de 2 quilos. Atualmente, está sendo recomendada uma segunda aplicação de vacina nas crianças de 8 a 12 anos. Eu tive tuberculose aos 21 anos de idade. Essa tuberculose foi diagnosticada em posto de saúde. Após o diagnóstico, me foi prescrito um tratamento que foi feito continuamente por 6 meses em minha casa. Apesar de ser um tratamento longo e contínuo, foi feito de forma correta e me possibilitou uma total recuperação. Tenho vida normal, me casei e a única preocupação com a doença foi vacinar meus filhos. Hoje nós já temos todas as armas para vencer a batalha contra a tuberculose. Além dos remédios capazes de tratá-la, existe a vacina BCG, que dá uma proteção segura contra as formas mais graves da doença. Com todas essas conquistas, atualmente é menor a necessidade de internação por causa de tuberculose, a não ser quando interrompe o tratamento antes da hora e o bacilo fica mais resistente. De modo geral, o tratamento é simples e cura cerca de 90% dos casos. Entre nessa luta para acabar com a tuberculose no Brasil. Leve as crianças para vacinar, cuide da sua saúde e viva legal. Para maiores informações sobre este assunto, Disque Saúde. Fone 0800 61 1997. A ligação é grátis. Na internet, procure o endereço www.saude.gov.br. Clique primeiro o item Programas e Projetos e depois o item Educação em Saúde. Ali você vai encontrar o texto de apoio a este programa. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.